Vamos lá, vamos falar sobre a aveia. Bom, primeiro ponto, gente, por que a aveia é tão falada quando a gente fala sobre controle do diabetes tipo 2? Isso acontece, gente, porque a aveia é um alimento, deixa eu ver. A aveia, cadê meu roteirinho? A aveia é um alimento rico, é um cereal, tá? Assim como o trigo, assim como o arroz, assim como o milho, é um cereal rico numa fibra chamada beta-glucana. Essa fibra beta-glucana é uma fibra solúvel que ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue. E como é que ela faz isso? Ela, além de lentificar a absorção de carboidrato, ela puxa carboidrato e faz com que parte do carboidrato da refeição seja eliminado nas fezes, tá? Essa é a função, é esse o efeito que a beta-glucana tem na glicemia, assim como a beta-glucana tem esse efeito no colesterol. Então, a aveia ela acaba sendo um aliado, tanto para o controle do diabetes quanto para o do colesterol. No entanto, a aveia é um alimento que tem carboidrato também. Ela não é apenas fibra, como é o caso do psyllium. O psyllium tem pouquíssimo carboidrato por porção, ele é basicamente fibra. Diferente da aveia, que tem uma porção de carboidrato. Mas significa que quem tem diabetes não pode comer aveia? Não, e a gente vai falar mais sobre isso, tá? Assim como quem tem diabetes pode comer arroz, quem tem diabetes pode comer aveia. Combinado? A aveia também, ela ajuda muito no funcionamento intestinal, tá? Boa parte dela vai ser eliminada nas fezes. Então, o consumo da aveia, ele está associado muito mais a benefícios à saúde do que a malefícios, do que a coisas ruins, né? Quando a gente fala de uma alimentação rica em carboidrato, né? Uma alimentação que pode te levar a desenvolver diabetes tipo 2, a gente está falando de uma alimentação baseada em carboidratos simples, né? A gente está falando de uma alimentação com muito açúcar, com muita farinha, com muita gordura, uma alimentação que te leva ao descontrole do peso, né? Uma alimentação que não tem a presença de fibras. O vilão ali não é bem a aveia, né? Se vocês forem olhar para o seu passado e ver a sua alimentação para ter chegado até aqui, com certeza a culpada não foi a aveia. A aveia é um cereal que é cultivado, que eu trouxe um pouquinho da história aqui da aveia, até para a gente entender em que contexto que primeiro ela criou esse peso, né? A aveia virou um alimento que nos últimos anos ficou muito em alta, todo mundo começou a botar aveia em tudo, aveia, 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 tudo que é bom é de farinha de aveia, tudo, né? E aí vamos ver, é um cereal que é cultivado há milhares e milhares de anos, né? Com evidências do cultivo datando de 2000 anos antes de Cristo. Então, isso porque era a evidência que tinha. Alguém escreveu e tinha isso lá. E ela foi inicialmente cultivada na Europa e na América Central. E aí, a aveia ela acabou se tornando muito conhecida quando, no século XIX, com o crescimento das indústrias de cereais matinais lá nos Estados Unidos, a empresa Quaker Oats Company, que é a que também manda aqui no Brasil, no mercado a gente encontra basicamente aveia da marca Quaker, ela começou a comercializar a aveia como alimento saudável e prático, né? Se a gente for pensar ali pelo século XIX, não existia muito esse tipo de alimento. Então, a aveia ficou muito popular. E realmente é um alimento incrível, tá? Não fiquem com medo da aveia, por favor. Eu estou fazendo essa live exatamente para vocês perderem o medo de aveia. Mas também não é para consumir de forma exagerada, assim como qualquer alimento, gente, qualquer alimento não deve ser consumido de forma exagerada. Nem cenoura deve ser consumida de forma exagerada, assim como proteína, mesmo vocês sendo diabéticas, mesmo que a carne vermelha não tenha a presença de carboidrato, ela não pode ser consumida em excesso, porque em excesso ela vai virar carboidrato, tá?
Então, essa é mais ou menos a história. E aí você consegue entender que ela entrou, a aveia chegou num contexto aqui onde não existia esse tipo de alimento. Eram basicamente alimentos in natura. Começou a questão da indústria alimentícia vindo com muito alimento industrializado. E realmente a aveia foi virou a queridinha por muitos anos, porque eram poucos alimentos que tinham esses benefícios com tanta fibra por porção, né? E as pessoas se alimentavam bem nessa época. Não tinha ultraprocessado. Aí trouxe também para vocês uma pergunta bem básica. Qual o melhor tipo de aveia? Né? Tem de tudo quanto é tipo no mercado. Tem aveia em flocos finos, farinha de aveia e o farelo de aveia, tá? A diferença, o floco de aveia são os grãos da aveia prensada inteiro, aqueles que a gente encontra bem grandinho, que está presente na granola, né? Eles têm mais fibra e eles demoram mais tempo para ser digeridos, o que é ótimo para o controle da glicemia, tá? Já os flocos finos, eles são mais processados, eles passam ali por um processo rápido de moagem e tem uma absorção também, tem uma absorção mais rápida do que o floco inteiro, porque é mais ou menos aquela história do milho, né? A partir do momento que a gente quebra ele, a gente consegue acessar o conteúdo por dentro dessa fibra que envolve ele, tá? E aí, quando a gente compara os flocos inteiros com os flocos finos, o floco inteiro é melhor, tá? Aí vem o farelo de aveia. O farelo de aveia é quando a gente consegue, ele é triturado a tal ponto que a gente consegue acessar a parte onde tem mais beta-glucana na aveia, que é ali na parte externa dele, né? Na parte externa. Tá? Então, aquilo ali é tudo quebradinho. E aí, a gente tem maior disponibilidade da beta-glucana, que é a principal fibra da aveia, tá? Então, farelo de aveia, já resumindo aqui, é a melhor forma para o controle da glicemia. Apesar de não ser o floco inteiro, né? Apesar de ter passado por um processamento, a beta-glucana fica mais disponível do que no floco inteiro ou no floco fino, tá? E aí a farinha de aveia é a que tem menos fibra dos 4, tá? Ela acaba passando por mais processamento, é mais ou menos como a questão da farinha de trigo integral e a farinha de trigo refinada, tá? Então, o ideal é evitar ao máximo a farinha de aveia, tá? Se você tem o hábito de consumir aveia, tente sempre comprar o farelo, tá? Ele é a melhor opção. E dá para você fazer receitas perfeitamente com farelo de aveia. Até com flocos finos, às vezes dá, né? Mas o mais indicado é que seja um farelo de aveia. Então, se você vai fazer um bolo e que lá na receita tá farinha de aveia, não precisa. Pode usar o farelo que vai ficar igual, só que com propriedade nutricional muito melhor e com muito mais fibra. Combinado?